Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento. Na carta aos Efésios, capítulo de número 5. Aos Efésios 5, a partir do versículo de número 8. Carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso de número 8. Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Podeis assentar. O apóstolo Paulo fala dos crentes de Éfeso, a quem ele destina a sua carta, dizendo que em outro tempo, em tempo passado, eles eram trevas, mas agora convertidos, diz o versículo 8, eles são luz no Senhor. Quando Paulo fala, irmãos, da condição do homem caído, do modo como viemos a este mundo, provenientes de um Adão que transgrediu e se corrompeu, ele retrata-nos com várias figuras, para que entendamos a ruína, o desastre, a miserabilidade da nossa condição antes de qualquer experiência salvadora com Cristo. Ora, nesta carta aos Efésios, ele diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Ora, ele diz que nós éramos trevas. Observe que estas duas palavras são equivalentes. Elas são usadas para retratar a mesma condição. Ambas as palavras são termos negativos, ou seja, termos que não possuem uma definição positiva, mas somente negativa. Morte é ausência de vida, e trevas, a ausência de luz. A trevas em si e por si nada é falta de alguma coisa, é falta de luz. A morte em si e por si nada é falta de vida. São expressões que designam alguma coisa no presente, alguma coisa ausente. Não há uma coisa específica que se possa dizer de forma positiva. O morto é o que não está vivo. O que está em trevas é o que não tem a luz, porque trevas são a ausência de luz. Estas expressões entendidas nesse sentido revelam quão vazia é a vida do homem sem Deus. Quão sem sentido é a vida do homem que não encontrou Cristo. Eu considero até uma grande façanha que os seres humanos, sem esperança de vida eterna, sem segurança de estarem com Cristo depois da morte, ainda tenham tanta diligência para as suas atividades cotidianas. Acredito que para eles fazerem isso e não serem vencidos pela depressão e o desespero, é porque eles não querem pensar no assunto da morte. Querem protelar o assunto da morte, evitar encará-lo.
Porque, como diziam os existencialistas ateus, da primeira metade do século XX, a morte torna a vida humana um absurdo, algo sem sentido. Ou como outros preferiram dizer, de uma maneira chocante, que nós somos seres orientados para a morte. Nós somos seres fadados ao nada. Portanto, quando se fala que a vida do homem é de um morto, você está comparando a um zumbi, alguém que se movimenta sem motivo, sem consciência, sem direção. É mais ou menos assim que Paulo descreve o homem sem Deus. O salmista diz que é uma folha seca, caída no chão, que vai para onde o vento leva. Pedro diz, e outros também, que é como a erva que nasce e depois seca. O homem sem Deus é uma existência vazia, morta, sem sentido, sem esperança no porvir. O apóstolo Paulo retrata a absurdidade de viver assim na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, quando ele diz, no verso 32, se como homem combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Ele quer dizer, eu enfrentei tantos perigos para ser um pregador do Evangelho, um missionário, enfrentei até feras. De que me valeria todo esse esforço, se no final eu não ressuscitasse, se não houvesse vida depois da morte? Aí ele diz como os incrédulos veem a vida: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Paulo diz, se não há ressurreição, então é isso mesmo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Os homens buscam os prazeres sensitivos, o comer, o beber, mas veja, quando a vida deles se resume a isso, eles não se diferenciam muito dos animais. Eles, embora dotados de inteligência, têm uma vida mensurada por um sentido próprio daquele que se dá aos animais. Buscar satisfações físicas para depois morrerem, para depois se irem. Aliás, na velhice, a comida já perderá parte do gosto, a sexualidade já não será intensa. Ainda nesta vida, sentirão um momento em que não poderão obter mais tanto prazer como desejaram na mocidade por meio dos sentidos. A vida do homem é para ser muito mais do que isso, no projeto de Deus, no plano de Deus. Mas era assim que nós estávamos, irmãos, sem Deus no mundo, sem salvação. As pessoas lutam por cargos que não vão durar, por posições em que não vão se manter, até por cultura, que muito embora seja, do ponto de vista temporal, um grande bem, não se preservará na memória quando o cérebro começar a falir. Pessoas pisoteiam umas às outras para ver quem chega primeiro em oportunidades que depois elas deixarão aqui com a morte. Riquezas que não levarão para o outro lado. E se todas estas coisas fossem tiradas delas, elas não tinham nada em que se ancorar, em que se amparar, porque não possui nada dentro. A vida é vazia. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz o seguinte, no capítulo de número 2, e aqui ele não usa a figura das trevas, mas da morte. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós estávamos espiritualmente mortos, vazios, em ofensas e pecados. Na Bíblia, morte é união daquilo
que é recipiente de vida com aquilo que é fonte de vida. O corpo separado do nosso espírito está morto, porque é o nosso espírito que confere vida ao nosso corpo. E o nosso espírito separado do Espírito de Deus, da presença de Deus, está morto, porque Deus é que comunica vida espiritual. Antes estávamos mortos, espiritualmente, sem vínculo com Deus, em delitos e pecados. Diz o texto, mas diz também que Ele nos vivificou. É o que acontece quando somos convertidos. Deus nos dá vida e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo, expressão semelhante àquela do texto que li, andastes, segundo o curso deste mundo. Quando não tínhamos Jesus, fazíamos o que os outros fazem, procurávamos o que os outros procuram, seguíamos a multidão. O homem incrédulo zomba dos crentes, como se ele tivesse mais liberdade, mas ele segue a última moda, a última telenovela, o último discurso pagão. Assim éramos nós. Noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que é Satanás, que é o príncipe dos demônios que estão nos ares, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Não éramos regidos por Deus ou pelo seu Espírito, mas pelas nossas cobiças e pelos pensamentos próprios. Estribávamos em nosso próprio entendimento. E éramos por natureza, por nascimento, por condição natural, filhos da ira, como os outros também. Embora Deus tenha criado o homem reto no princípio, Adão e Eva, a sua imagem e semelhança, a queda nublou essa imagem e semelhança, maculou, manchou, de maneira que a natureza humana, agora corroída, corrompida pela queda, no princípio, é uma natureza incapaz de se erguer para Deus, inclinada para baixo. É uma natureza que nos molda para o inferno, é a linguagem de Paulo. Por natureza, nós seríamos destinados à ira, filhos da ira, como os outros também. Mas a boa notícia vem no verso de número 4. Mas Deus, a adversativa, o mais aqui é que é o maravilhoso, irmãos. Vem sendo descrito um cenário que parece cada vez descer mais a ladeira, um cenário desgraçado do que nós éramos, mas vem uma interrupção cuja causa não está em nós, está em Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Deus nos comunicou vida com Jesus, mas Deus, se nossa história fosse escrita apenas com nossas escolhas, nós não sairíamos dessa ladeira. Se nossa vida ficasse a depender apenas dos nossos recursos, nós íamos ao barranco. Mas a boa notícia é essa, mas Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E mais do que isso, para aquele que crê, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Essa vida é nos comunicada através da fé, conforme o verso 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não foram nossas obras, nossos esforços que geraram mudança na nossa condição, não foram os nossos pensamentos que nos mudaram,
Foi Deus que operou em nós a mudança através da fé. Nós só gritamos por Ele e confiamos no que o Seu Filho fez por nós lá na cruz. Não vem de vós a salvação, é dom de Deus, o socorro vem de Deus. A salvação vem do Senhor e chega a nós através da fé em Jesus Cristo, da confiança pessoal no Cristo que morreu, mas agora vive. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. O texto, irmãos, quer sugerir a ideia de que esta vida que nos eleva, que nos ergue, que preenche o nosso vazio, é a vida ressurreta de Cristo que nos é comunicada. Fomos vivificados com Ele, é um compartilhar da vida ressuscitada dele conosco. Diz a Escritura Sagrada o seguinte, lá em João, capítulo de número 14. João 14, Jesus fala da sua ressurreição, do dia da sua ressurreição, e ele diz o seguinte, versículos 19 e 20, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Ele se referia à sua morte, os 3 dias do sepulcro. Mas vós me vereis, porque ele haveria de ressuscitar, porque eu vivo e vós vivereis. Note, o nosso viver novo é resultado da vida ressurreta de Jesus, porque eu vivo, vós vivereis. Naquele dia, refere-se ao dia da ressurreição, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Em João 20, 22, quando Jesus ressuscita, nós temos o cumprimento disso. E havendo dito isto, assoprou sobre eles, sobre os discípulos, e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Lá no Éden, Deus fez o homem do pó da terra, o seu corpo, e Deus soprou no homem o Espírito dele, do homem, que unido ao corpo fez o homem se tornar a alma vivente. Mas este homem, ao transgredir espiritualmente, morreu. Mas aqui nós vemos o Cristo ressurreto soprando o Espírito Santo sobre o espírito do homem. A mesma coisa feita no Éden aqui acontece, é uma recriação, mas agora espiritual. Lá no Éden Deus soprou o espírito do homem no homem para que ele se tornasse alma vivente, tivesse existência física. Mas aqui Deus sopra o seu espírito no espírito humano, para que ele tenha devolvida a vida espiritual que foi perdida com a queda. Eu vivo e vós vivereis, juntamente com Cristo. Por isso a ressurreição de Cristo é importante para nós. Lá na cruz, Jesus não morreu sua morte, morreu a nossa. Ele morreu a nossa morte. Por que ele morreu? Porque os nossos pecados estavam sobre ele. O salário do pecado é a morte. Jesus nunca pecou, não tinha por que morrer. Mas ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele assumiu a mortalidade, porque assumiu os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus na cruz foi flagelado pelos nossos pecados. E ele ali, por sua morte, derrotou os nossos pecados, venceu-os, expiou a culpa, para que pudéssemos obter por meio de seu sangue perdão. E ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Assim como ele morreu a nossa morte, ele nos deu o direito de viver a sua vida. Assim como ele se identificou conosco na sua morte, com os nossos pecados, ele criou para nós o direito de nos identificarmos com ele na sua vida ressurreta. Então, assim como na cruz a nossa morte foi para ele, agora na ressurreição a vida dele é comunicada a nós. Eu vivo e vós vivereis. Soprou sobre eles o Espírito Santo, fomos vivificados juntamente com Cristo. É interessante que eu disse que morte é um termo negativo. Não dá para dizer o que é morte de forma positiva, é a falta de vida.
A morte é a falta da vida, é a ausência de alguma coisa. Tiago diz: o corpo sem o espírito está morto. É uma definição negativa. Mas o incrédulo, exatamente por não ter vida espiritual, ele dá à vida uma definição negativa. Pergunte ao incrédulo o que é vida, ele vai dizer: não está morto, porque ele não tem um sentido positivo de vida, ele não tem sentido para a sua vida. Ele vai fazer da vida a mesma coisa que a morte, porque ele não conhece outra coisa senão a morte espiritual. E a sua existência física é, portanto, definida como ausência de falência de seus órgãos, de morte física. Mas pergunte a um crente o que é vida. O crente vai dizer: a vida é Jesus. Ele tem um sentido positivo. João diz na sua epístola universal: quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nós vemos Jesus dizer em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Paulo diz em Gálatas 2,20: o eu egoísta meu, está crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que vale a pena ser chamada de vida, a vida de Cristo nele, essa vida que eu agora vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O crente tem um sentido positivo de vida, porque Jesus disse: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham-na com abundância. O crente não é um recipiente vazio, mas Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Uma vida que tem sentido, segurança de morar no céu. Uma vida que não se resume aos prazeres do corpo, porque agora nós aprendemos que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aprendemos que melhor do que se embriagar com vinho no qual a contenda é ser cheio do Espírito Santo. Nos alegramos na paz que excede todo o entendimento. Não somos conduzidos pelos nossos pensamentos próprios, mas pelo Espírito Santo que nos guia. Somos agora templo do Espírito Santo de Deus. Novidade de vida, temos vida, a vida de Deus, a vida de Cristo em nós. O apóstolo fala, agora já volta para a metáfora das trevas. A morte é como trevas, é a ausência. Ele já fala aqui em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo de número 11, aliás, o versículo 11: portanto, lembrai-vos de que no outro tempo erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita por mão de homens. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era como nós estávamos. Mas agora, que coisa maravilhosa, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Em Efésios 4, é aqui que vem, melhor dizendo, a metáfora das trevas. Em Efésios 4:17, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, os incrédulos, na vaidade da sua mente, das suas elucubrações, pensamentos falhos, vaidosos, efêmeros, entenebrecidos, quer dizer, em trevas, entenebrecidos no entendimento, um entendimento sem direção, um entendimento sem considerar Deus dentro dele, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento,
se entregaram à dissolução, os prazeres vulgares, para com avidez cometerem toda a impureza, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Ou seja, eles são assim, mas se vocês são convertidos, vocês têm outra coisa, mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, conforme está a verdade em Jesus. Paulo deixa claro que o crente não vive como um incrédulo, que o crente não é como um incrédulo, que houve uma mudança na vida dele, houve uma transformação. Jesus disse a Nicodemos, um homem religioso, que se ele não nascesse de novo, não poderia ver o reino de Deus, mas disse que este novo nascimento não seria produzido por ele, seria proveniente do Espírito Santo. É o Espírito Santo que regenera o homem que crê em Jesus, que se refugia em Jesus. Aqui na carta aos Efésios, agora no capítulo 5 novamente, no versículo de número 8, que nós lemos, diz: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Observe, ele não diz que nós estávamos nas trevas, nós éramos trevas. Não era só uma condição nossa que era ruim, nós éramos, em nós mesmos, perversos. Não viemos a este mundo em boa condição. Davi diz: eis que eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Jó disse que do impuro, no caso Adão, não se pode tirar o puro. Jeremias disse que o coração do homem é corrupto. O profeta diz que assim como o leopardo não pode mudar as suas manchas, o homem habituado ao mal não pode fazer o bem que Deus requer. Nós éramos trevas, nós não tínhamos um problema, nós éramos o problema. Éramos trevas, mas agora sois luz do Senhor. Não somos luz em nós mesmos, somos luz em Deus. Veja como há uma ligação dessa metáfora das trevas com a morte e da luz com a vida. Lá em Provérbios, no Velho Testamento, no capítulo de número 20, verso 27, diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Deus, quando fez o homem à sua imagem e semelhança, acendeu essa lâmpada. O espírito do homem, colocou o espírito de Deus no espírito do homem. Mas, irmãos, quando nós pecamos, é como se a lâmpada apagasse. Tem o objeto, mas não tem mais a luz. Tem um instrumento que lembra qual era o seu objetivo e missão, mas não tem a funcionalidade. A luz se apagou dessa lâmpada. É aí que vem a morte espiritual. Um espírito entenebrecido. É um espírito separado de Deus, morto espiritualmente. E o texto lá diz: noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Mudança, mudança. Não há verdadeira conversão sem mudança, sem transformação de vida. Pedro também fala sobre isso na sua epístola, no capítulo de número 2, versos 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes, note, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Você pode olhar para trás da sua vida e encontrar um marco, um antes e um depois. Você pode identificar: até aqui eu era trevas, mas agora eu sou luz.
Note, nós não estávamos apenas em trevas, éramos trevas, e não somos apenas iluminados, somos luz do Senhor. É uma mudança drástica, irmãos. É o morto que reviveu, é o perdido que foi achado, é aquele que era trevas, mas agora é luz no Senhor. Se não nascer de novo, se não tiver uma transformação, não pode ver o reino de Deus. Quando Deus criou o mundo em Gênesis 1:1, no princípio Deus fez os céus e a terra. Eu interpreto como muitos que alguma coisa aconteceu entre o verso 1 e o 2. Porque a terra criada passa a ser sem forma e vazia. E a descrição é caótica. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, sobre uma situação arruinada. Eu creio que com a queda de Satanás, a terra originalmente criada entrou nessa situação caótica, de trevas inclusive. E depois Deus começa a reorganizar tudo para uma nova criação, na qual Ele vai pôr o homem. E a primeira coisa que Deus diz é: haja luz. E houve luz. Isso é muito parecido com o que aconteceu conosco, irmãos. O diabo causou trevas na criação e Deus trouxe luz. O diabo causou trevas na nossa história, mas agora Deus trouxe luz. Veja o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Assim como a queda de Satanás trouxe desordem ao cosmos, trouxe caos e trevas, mas Deus reorganizou tudo e pôs o homem. Também o homem, quando pecou, seduzido por Satanás, entrou em trevas. Ele é incapaz de ver a glória de Deus. Ele está naquela situação de Gênesis 1, versículo 2, mas agora veja em 2 Coríntios 4, 6, porque Deus que disse lá no princípio, lá no Gênesis, que das trevas resplandecesse a luz, Deus que trouxe luz para aquele caos, é quem resplandeceu em vossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Assim como Deus no princípio trouxe para aquela situação tenebrosa a restauração, dizendo: haja luz, para a nossa situação tenebrosa em trevas, como diz aqui, porque Satanás cegou o entendimento. Nessa situação veio o evangelho, e assim como Deus lá no princípio disse: haja luz, Deus agora pelo evangelho disse: haja luz. Ele resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Mudança, transformação, é o que o texto de Efésios está dizendo, porque no outro tempo erais trevas. Efésios 5:8, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Deus está dizendo pela boca de Paulo a nós, que a gente conforme a nossa vida aquilo que nós somos em Cristo. O incrédulo não pode andar na luz, porque ele é trevas. Só quem é luz pode andar na luz. E o texto diz: andai como filhos na luz. Vocês podem viver essa vida. Vocês podem ser diferentes, porque vocês agora são luz do Senhor. Porque a lâmpada que é o Espírito de vocês foi acesa de novo. Agora sigam a luz, andem na luz. Não se poderia dizer isso para um incrédulo, ele não tinha luz em que andar. Isso só pode ser dito para um crente. Você pode andar na luz. Ande na luz, meu irmão, como ele na luz está. E diz o verso 9: porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. A bondade diz respeito ao caráter interno, a pessoa boa,
é uma pessoa de boa disposição. A justiça ao trato, somos justos com as pessoas. E a verdade diz respeito àquilo que nós temos para nos guiar, não é o engano, é aquilo que é verdadeiro. E fala aqui do fruto do Espírito. Interessante que a Bíblia não retrata o resultado da nova vida do crente simplesmente como obras, frutos de sua diligência. A Bíblia retrata como um fruto. Um fruto brota naturalmente. Uma árvore não planeja para dar fruto, não se esforça para dar fruto. Ela simplesmente dá fruto, conforme a sua natureza. Se é uma videira, vai ser a uva. Se é uma figueira, vai ser o figo. O crente é uma nova criatura, e o que vai brotar dele é santidade. O fruto do Espírito em nossas vidas está em toda bondade, justiça e santidade. Nós só precisamos deixar que o Espírito nos guie. Interessante, irmãos, para fazermos o errado, nós temos que deliberar e agir. Mas agora, nascidos de novo, para fazer o certo, é só a gente deixar que o Espírito Santo nos guie, nos conduza. O fruto do Espírito, ser guiado pelo Espírito Santo. Ande no Espírito e você não vai satisfazer a cobiça da carne. Jesus disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Esteja aos pés de Jesus que o fruto vai brotar. Ande com Ele, que a nova vida vai se estampar, vai exalar de você o bom aroma de Cristo. O fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Nossa existência agora não é para aprovar o que nos agrada, mas o que é agradável ao Senhor. Nós queremos agora ter uma vida que satisfaça aquele que nos salvou, aprovando o que é agradável ao Senhor, buscando os corretos valores. É interessante que tem uma passagem que tem termos parecidos com esse, lá em Filipenses, capítulo de número 1, a partir do verso 9. E peço isto, diz o apóstolo, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento, note, para que aproveis as coisas excelentes. Deixa o amor de Deus derramado em teu coração, crente, crescer mais e mais, para que você aprove as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Aí vem a ideia de fruto, versículo 11, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo. Esses frutos nós os produzimos por Jesus Cristo, está em nossa vida, para a glória e louvor de Deus, não para a nossa glória pessoal, porque não veio do nosso esforço e diligência, mas de Cristo que está manifestando sua vida em nós. Note, para que aproveis coisas excelentes e estejais cheios de frutos. Nós temos, irmãos, que aprovar aquilo que Deus aprova e reprovar aquilo que Deus reprova. É isso que nós temos que fazer. Aprovar o que Deus aprova, aquilo que é agradável ao Senhor, e reprovar aquilo que Deus reprova. Agostinho disse uma vez que o pecado é sempre você querer o inferior diante do superior. Ele disse: o homem foi criado ordenado para o que é bom. Em todo pecado ele procura um bem, mas desproporcional. O sexo foi criação de Deus, é uma coisa boa para dentro do casamento. Quando ele procura o sexo fora, no adultério ou na fornicação, ele está procurando uma coisa boa numa ordem desproporcional. O que come demais, a gula, é uma desproporção do comer, mas o alimento é bom, foi criado por Deus. Aquele que almeja posições, poderia ser que ele estivesse querendo parecer ter talentos naquelas posições, que na verdade não os possui, mas ter talentos é uma coisa boa, e ele simula por não os possuir, ou quer possuí-los de uma forma injusta. É quando o homem prefere o menos ao mais, o inferior ao superior,
O crente, irmãos, tem que preferir as coisas excelentes, aprovar as coisas excelentes. Mas aí alguém poderia dizer o seguinte: pastor, nós vamos aprovar aquilo que é agradável a Deus, então Deus quer que a gente viva não para aprovar o que é bom para nós, o que é agradável a Ele. Isso seria egoísmo da parte de Deus? De maneira nenhuma, irmãos. O que é agradável a Deus é o que é bom para nós, ainda que não saibamos. O que é agradável a Deus é aquilo que é bom para nós, ainda que nós não o saibamos. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. É inverso, não é deseja que Deus vai te satisfazer os teus desejos, não. É agrada de tudo que Deus te der, que Ele vai satisfazer os teus desejos, porque quando a gente se agrada do que Deus é, do que Ele tem nos dado, então os nossos desejos estão conforme a vontade dEle e vão ser satisfeitos, porque estão sintonizados com Ele. Lá na carta aos Romanos, capítulo 12, Paulo diz no versículo de número 2: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu não me conformo com este mundo, mas ando segundo a mudança que Deus fez no meu entendimento, pela sua palavra, segundo a luz que Ele está me dando, eu vou experimentar a vontade de Deus realizada na minha vida. E quando eu experimentar esta vontade de Deus realizada na minha vida, eu vou ver que ela é santa, boa e agradável. Os caminhos que escolhemos por conta própria é que inicialmente parecem direitos e tem no final a morte. Os caminhos que escolhemos por nossas próprias deliberações é que são desastrosos. Ló olhou para as campinas adiante e quis ir naquela direção, foi bater em Sodoma, lá prosperou, mas depois a cidade foi destruída e ele viveu angustiado numa cidade imunda e cheia de pecado, que afligiu até a espiritualidade de sua família. Portanto, aprovar o que é agradável a Deus, mas o que Deus tem para nós é o melhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Porque Ele tem cuidado de vós. Todas as coisas cooperam para o bem, o verdadeiro bem, dos que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Ele leva-nos às águas tranquilas, por amor do seu nome. E se tivermos que passar pelo vale da sombra da morte, não haveremos de temer mal algum, porque Ele estará conosco. Deus, irmãos, é aquele em quem o crente se satisfaz. Como diz o salmista Asaf, diz: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há outro a quem a minha alma deseja. O salmista diz: como o servo brama pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, e eu encontrei os teus altares, Senhor meu e Rei meu. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa porção e nossa herança. Paulo não temeu a morte, porque disse: para mim, partir e estar com Cristo é muito melhor. A esperança do crente no céu não é se deleitar simplesmente com ruas de ouro e o mar de cristal, mas é que Jesus disse: vou preparar-vos lugar, depois virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O desejo de Cristo é estar conosco, e o desejo do crente é estar com Cristo. Esse é o nosso céu, essa é a vida abundante. Diz então o texto na sua continuidade, o texto de Efésios, capítulo de número 5. Verso 10: aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto até o dizê-lo é torpe. Não se associe, meu irmão, com o pecado. Não se associe. Não apenas você é luz do Senhor, mas não se associe com as obras infrutuosas das trevas. Note, infrutuosas, sem fruto, uma vida nula,
uma vida sem produtividade. Mas antes condenai-as, essas obras infrutuosas das trevas. A Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pastor, você está ensinando que a gente se isole? Não. O apóstolo Paulo disse: se alguém se disser irmão e for aí um mentiroso, beberrão, aí não se associe com ele não. Mas eu não digo isso para os incrédulos, senão vocês teriam que sair do mundo. Nós estamos aqui para estar com os incrédulos e evangelizá-los, e pregar o evangelho para eles. Jesus era amigo dos pecadores e publicanos, como diz a Bíblia. Mas Jesus mudava o ambiente em que estava. Jesus era amigo deles para pregar o evangelho, não para rir das piadas imorais deles, não para estar conivente com o pecado deles. Estava lá para ser sal e luz. Mas se dominar as obras infrutuosas das trevas, e você estiver lá inerte, apenas fazendo número para o pecado que estão cometendo, então você está errado. A Bíblia diz: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até o dizê-lo, é torpe, é vergonhoso. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. O apóstolo termina com um apelo para esses que estão nas trevas. Ele diz: e veja como há uma ligação entre luz e vida, morte espiritual e trevas. Ele diz: por isso desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O morto precisa de luz. Jesus vai te esclarecer. E quem é você? É o morto. Desperta, tu que dormes, levanta-te. Esse é o apelo do evangelho: despertar, levantar. Dentre os mortos é o que, pastor? É se arrepender. Lembra-se da história do filho pródigo? Ele chegou para o pai e pediu antecipadamente a parte que lhe cabia na herança. Este seria um ato, meus irmãos, de extrema ingratidão para com o pai, porque seria o mesmo que considerá-lo morto. Me dá aquilo que tu vai me transmitir quando morrer, logo. É mesmo que dizer: eu te considero morto. E ele recebeu a parte da herança e foi para um lugar distante. Ele não queria ficar próximo, porque se ele ficasse próximo pecando, alguém ia dizer o seguinte: como é que pode, Joãozinho, tu filho lá de um homem de bem, fazendo essas coisas? Ele queria um lugar onde ele estaria no anonimato, onde ninguém o conhecia, ninguém cobraria dele, e ele poderia pecar livremente como bem desejasse. Considerou seu pai como morto e partiu. Mas uma coisa interessante que essa parábola mostra, sabe o que é, irmãos? Esse pai aí retrata Deus, o filho pródigo, o homem desviado, que sai da presença de Deus, que abandonou Deus desde o Éden, por meio de Adão. Mas sabe o que é que essa parábola tem de interessante? É que este homem quis considerar o pai como morto, mas o final da parábola diz que quem estava morto era ele. Toda vez que os homens querem viver como se Deus estivesse morto, quem morre são os homens, porque Deus é a fonte de vida. Trate a Deus como se Ele não tivesse vivo, e não é Ele que morre não, quem morre é você. No metrô, acho que nos Estados Unidos, alguém pichou na parede: Deus está morto, assinado Nietzsche, porque foi Nietzsche que disse essa bobagem. E no outro dia tinha uma outra pichação vizinha: que eu saiba é o contrário, Nietzsche é que está morto, assinado Deus. O Deus da Bíblia é o Deus vivo e verdadeiro, é aquele que é. Como disse Anselmo da Cantuária, ele tem tanto ser que ele não pode não ser. Ele não é um ser contingente que poderia não ter existido, ele é um ser necessário. Sem ele nada do que foi feito se fez. Você não pode tirar Deus do caminho, mas você pode se autodestruir rejeitando Deus. Se você lançar uma pedra em Deus, é um bumerangue que volta para a sua cabeça. Se você se levantar contra Ele, é você que cairá.
E aquele filho pródigo ali considerou o pai como morto, foi para um lugar distante e gastou tudo numa vida dissoluta, mas acabou o dinheiro. E os amigos se foram, que estavam com ele através do divertimento que o dinheiro dele propiciava. Ele tinha que comer agora, não encontrava emprego, foi cuidar de porcos. E lá, faminto, cuidando de porcos, ele olhava para as bolotas que os porcos comiam e desejava comer. Aí deu um estalo: desperta, tu que dormes. Ele disse: na casa de meu pai, até um empregado tem melhor do que isso, vive melhor do que eu. O que foi que eu fiz? O que eu deixei para trás? Ele despertou. Mas o texto diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Ele não só disse isso, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Levanta-te, arrepende-te, reconhece que a tua vida está longe de Deus e toma uma atitude para voltar para Deus. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Direi: pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me como um dos teus empregados. E quando ele ia no caminho, o pai o avistou de longe. A parábola dá a entender então que o pai estava na janela, aguardando o filho, esperando o dia que ele voltasse. E a Bíblia diz que antes que ele chegasse, o pai correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou, porque nós podemos despertar e levantar, mas nada mais podemos fazer se Deus não correr ao nosso encontro, nada acontecerá. Nós podemos chamar por ele pela fé: ajuda-me, socorre-me, mas é ele que vem para nos buscar no caminho, é ele que vem para nos alcançar. E o filho pródigo começou a dizer: pai, pequei contra o céu, contra ti. O pai não quis saber, colocou nele roupa nova, colocou nele uma condição melhor, mandou sacrificar um animal para fazer uma festa celebrando a volta do filho. E no final ele disse: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Não foi o pai que morreu, foi o filho que morreu, mas reviveu no final, porque despertou e levantou. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Vamos ficar de pé.